Bonecas amaldiçoadas. Pessoal, vem comigo para esse relato enviado por uma seguidora. Inclusive, a casa dela foi o cenário principal para que tudo isso ocorresse dentro da própria família. E este acontecimento foi algo que chocou a todos ali. Pois bem, ela diz que a mãe dela, antes de casar com o pai dela, teve um filho ali de um outro relacionamento. Então, na época aí que tudo aconteceu, esse irmão aí do primeiro casamento da mãe dela já era casado com uma moça ali, tipo, muito bem sucedida no trabalho. Ali nos anos 80 ou 90, ela já era gerente do Bradesco e, tipo, ela tinha casa própria, tinha o carro dela, tinha uma estabilidade financeira boa, inclusive ela tinha outros negócios fora o trabalho dela no banco. E o casal vivia bem. Inclusive o sonho ali de ambos era ter uma criança, mas naquele momento ali eles ainda não haviam conseguido realizar esse sonho. Então, gente, também nessa época, a cunhada da seguidora tinha uma amiga, aquela amiga ali que, ai meu Deus, é só doçura. Uma amiga que elogiava muito o sucesso dela no trabalho, ali com o relacionamento dela. E também, gente, era aquela amiga que presenteava. Então, o estranho é que essa amiga só presenteava a cunhada da seguidora com bonecas. No total, foram 12 bonecas que ela recebeu como presente. E ela gostava tanto dessa moça, que essa moça era muito querida, que, gente, ela acrescentava as bonecas na decoração ali do quarto. Gostava tanto dos presentes que, no momento em que ela saía do trabalho, ela já arrumava a cama e deixava ali as bonecas sobre a cama ali, como um enfeite, como uma decoração. E daí, como ela saía primeiro, né, o marido ficava em casa às vezes. Quando ela voltava por volta das 6 da tarde, ela já encontrava essas bonecas que ela havia organizado muito bem sobre a cama. Ela já encontrava essas bonecas ali espalhadas pelo chão, jogadas ali, como se alguém tivesse, gente, pego as bonecas, arremessado elas em todas as direções. Daí ela vendo isso, né, como era um presente de uma amiga tão querida, ela se aborrecia muito com o marido e, gente, eles brigavam muito. Inclusive, creio eu que ela pensava que era ele que jogava as bonecas ali no chão, né? E isso aí era uma confusão terrível, inclusive foi motivo de eles pensarem muitas vezes em se separar. Mas o estopim para tudo isso foi umas úlceras que apareceram nas pernas da cunhada da seguidora. Ela disse que era algo terrível, sabe? Feridas ali, algo muito feio. Então ela procurou um dermatologista que, gente, pediu um monte de exames para ela, pois nunca tinha visto uma coisa assim tão feia, sabe? E esse dermatologista simplesmente disse para ela que não havia descoberto o que era aquelas feridas ali, aquilo que havia realmente boiado na pele dela e explodido. Daí a coisa ficou cada vez mais feia, gente. Ninguém sabia o que era aquilo que havia aparecido ali na perna da cunhada da seguidora. Ela doente, né? E a vida só ladeira abaixo. Então, ela continuou usando ali os produtos que o dermatologista passou, tomando os remédios, mas, gente, não surtia nenhum efeito. E a seguidora lembra que na época ela tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, quando ela foi com a mãe dela em uma visita à casa da cunhada. E chegando ali, ela lembra que a cunhada falou: olha, fulana de tal, que é a seguidora, né? Leva essas 12 bonecas para ti e dá metade dessas bonecas para tua prima. E como eram bonecas muito bonitas, né? A seguidora disse que amou. Então ela pegou as 12 bonecas e, gente, depois da visita, voltou para casa com a mãe e, tipo, super feliz, né? E brincou com as bonecas. No dia seguinte, então, ela foi com a mãe até a casa da prima levar as 6 bonecas. Daí, gente, quando elas iam caminhando, era por volta de uns 3 quilômetros, ela diz, de distância da casa da seguidora até a casa dessa prima dela, que receberia metade das bonecas. Então, durante o trajeto, meu Deus, tem até uma caba voando na minha cabeça. Ela ia caminhando com a mãe e ela levava uma boneca na mão. E ela ia passando a mão no cabelinho daquela boneca ali, tipo, acariciando a cabeça da boneca durante a caminhada. Inclusive, ela diz que aquela boneca era uma boneca pompom, creio que por ser de tecido, né, era chamada assim. E as bonecas maiores que ela ganhou eram essas bonecas pompom. Então, ela acariciava a cabeça daquela boneca enquanto caminhava, né, em direção à casa da prima. Foi aí que ela encontrou algo assim de muito estranho entre o cabelo da boneca e ela puxou. E foi daí, gente, que saiu um alfinete daqueles que você usa para colocar em tecido. Quem é costureira, já trabalhou nesse ramo aí, sabe, né? Para que serve esses grampos. Então ela tirou um grampo daquele, gente, que ela disse que tinha mais ou menos uns 15 a 20 centímetros de comprimento. Era enorme. Ela tirou aquele grampo e mostrou para a mãe dela, né?
A mãe dela pensou talvez que aquele grampo servisse então para segurar o cabelo, né, de tecido na cabeça da boneca. Mas ela continuou ali acariciando a cabeça da boneca e quanto mais ela mexia no cabelo da boneca, mais ela encontrava. Então ela disse que no total ela tirou 150 alfinetes da cabeça daquela boneca. Tipo, ela já era entendida, né? Já estava ali com a faixa de uns 10, 11 anos de idade. Ela disse assim pra mãe: olha, eu acho que essa boneca aqui tá muito esquisita, mãe. Talvez não seja um brinquedo para uma criança, porque olha a quantidade de alfinetes que eu tirei daqui de dentro. E, tipo, corria o risco de presentear uma criança, né, com uma quantidade dessa de alfinetes na cabeça da boneca, da criança até mesmo se machucar. Daí a mãe ficou um pouco pensativa, né, mas também não deu muita trela, né. Então elas chegaram na casa ali da prima, da seguidora, e, gente, deram as bonecas para ela. Então essa boneca ali do alfinete acabou ficando com a prima da seguidora. Nesse mesmo período, então, e nesta mesma época, então, a seguidora lembra que uma outra prima mudou-se de Algodoal para Belém para poder estudar. Então elas eram de idades próximas. Então elas se juntavam para brincar, né? E elas brincavam ali de sonoro, se eu não estou enganada, que é uma espécie de brincadeira ali com uma câmera fotográfica que você fica em um estúdio. E também, gente, elas brincavam ali com as bonecas, né? De mãe e filha. Inclusive, a seguidora diz que entre essas bonecas que ela ganhou da cunhada, ela gostou de uma em específico que era uma bonequinha ali de cabelo azul, no estilo boneca Chuquinha. Então ela gostava muito dessa boneca, era uma boneca pequenininha, né? E, gente, em uma bela tarde, elas brincando ali durante o dia todo, né? Chegou a noite, ela continuou brincando, mas ela acabou adormecendo ali na casa com essa boneca. Então o tio dela que morava com eles ali viu ela jogada ali no chão, né, dormindo com a boneca, juntou ela dali, carregou, pôs ela no quarto e pegou a boneca e colocou na estante. A estante da sala, né, ficava bem próximo à rede em que ele dormia. Então às 3 horas da manhã, o tio da seguidora contou que ele ouviu um barulho de algo seco caindo no chão. Era semelhante a um barulho de uma sacola com um pouco de tecido dentro. Então esse algo ali caiu no chão, mas ele ignorou completamente, continuou ali de olhos fechados na rede. Mas ele sentia um incômodo, gente, na região do joelho. Era como se alguma coisa estivesse mexendo com ele ali. Ele então abriu os olhos, viu que não havia ninguém ali. Pensou que talvez fossem as sobrinhas, né, que estavam tentando pregar uma peça pela madrugada. Mas, gente, que criança é que estaria acordada durante a madrugada? Ele ficou ali na rede tentando dormir. E ele calculou que talvez aquele algo ali tentando andar sobre ele na rede fosse um rato, né? Então o que ele imaginou? Eu vou deixar esse rato vir mais uma vez, vou bater nele para ele cair no chão e vou aproveitar, pego o chinelo que está aqui embaixo da rede e desvivo ele dando chineladas. Só que mais ou menos 20 minutos depois, ele já, gente, ficou alerta, pois algo estava descendo do punho da rede dele para junto dele na rede. Então ele se preparou para bater no possível rato. Mas, gente, quando ele bateu e que ele olhou esse algo que ele havia ali chutado, né, para poder ele pegar o chinelo e bater nesse algo ali pensando que era um rato, ele viu, gente, que era a boneca que estava simplesmente andando ali. E já comenta aqui parte 2 para poder eu trazer o restante da história, porque o tempo já acabou.